Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. Meu amigo Chiquinho Lopes está na Europa, acompanhando pela internet o nosso Baixada Esporte. Muito obrigado, Chiquinho. Um abração para você. Meus amigos, hoje segunda-feira e de antemão, nosso muito obrigado pela grande audiência em toda a Baixada. Vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos cedeu um empate ontem para o Fortaleza na Vila Belmiro e perde a liderança do campeonato, em que pese ter o mesmo número de pontos do Flamengo. O Flamengo é hoje o líder do Brasileirão. No Corinthians empata com o Avaí. E muita gente criticou a escalação do treinador corintiano, hein? Achando que ele foi demasiadamente precavido contra contusões, visando o jogo do Fluminense pela Sul-Americana, e que o Corinthians perdeu ontem, na opinião da maioria, graças ao Carille, a oportunidade de fazer 3 pontos em cima do Avaí. São Paulo vai ao Rio de Janeiro e o Vasco da Gama ganha, é o primeiro carioca a vencer um paulista no campeonato, hein? Carioca nenhum, nem Flamengo, ninguém havia ganho um jogo contra um time paulista. E o Vascão acabou ganhando por 2-0. Flamengo, meus amigos, o atual líder do Campeonato Brasileiro. E o Jesus só poupou o Bruno Henrique. Time completinho. E olha que na quarta joga em Porto Alegre pela Copa Libertadores da América. Não quis saber. Porque quando ele chegou no Brasil, ele achava que a prioridade era o Brasileirão. E aí falaram para ele, não, a prioridade é Libertadores da América. Mas ele falou, não, mas o Campeonato Nacional em qualquer lugar do mundo é muito importante. Então, para ele, vamos lá, é jogando com o que tem. O Flamengo está aí na ponta do Campeonato Brasileiro, hoje líder, e também com o pé na classificação para as semifinais da Libertadores da América. E ontem, 3-0 no Ceará e com um golaço do Arrascaeta. Meus amigos, que gol espetacular. Um gol assim, não importa se é do time do adversário. O cara que gosta de futebol, mesmo pagando ingresso, ele tem que levantar e falar, olha, isso é um colírio para os olhos. O cara que gosta de futebol, é apaixonado por futebol, um gol desse, olha, não tem outro remédio. É ficar de pé, aplaudir. Porque, eu repito, é um colírio para os olhos para aqueles que têm paixão pelo futebol. E tá aí, ó, o torcedor do Flamengo extasiado, né? Com esse momento do Mengão, tanto no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, ainda tendo o privilégio de ver um gol assim do Arrascaeta jogando ontem lá no Ceará contra o time do Ceará. Vai pro gol Puskás com certeza, hein? Vai ser indicação pro gol Puskás, eu não tenho a menor dúvida disso. Parabéns ao golaço do Arrascaeta. Bom, nesta segunda-feira, vamos debater muito o Campeonato Brasileiro. Meu caro Guido Bortolomazzi, boa tarde para você. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Vamos falar muito mesmo desse Campeonato Brasileiro, que já está mostrando aí as equipes que vão ter força para brigar até o final da competição pelo título desse campeonato. E ontem você disse bem, já tivemos alguns times reagindo, e essa vitória do Flamengo contra o Ceará fora de casa já mostra o que o Flamengo vai fazer. Porque todo mundo sabe a força que o Ceará tem dentro da sua casa, tirou pontos importantes de grandes times que estão brigando pelo título, e uma vitória como essa de 3-0, e da maneira como o Flamengo se comportou, mostra que o Flamengo vai brigar mesmo de cabeça pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora assume a liderança pelos critérios de gols, né? Saldo de gols, acabou fazendo 3 gols ontem, e esse golaço do Arrascaeta deixou mesmo a torcida do Flamengo de alegria total, né? O Rio de Janeiro ontem só se falava no gol e vai mesmo para a lista que vai concorrer o gol Puskás com o gol mais bonito da temporada. O Santos perdeu a oportunidade de se manter na primeira colocação, e a gente já dizia, até pelos números que a gente vinha tendo aqui, acabou cedendo o empate para o Fortaleza de uma maneira que nós vamos discutir muito. Os erros que o time teve, principalmente a zaga. Principalmente a zaga, e nós vamos falar muito a respeito disso. Gente, você vai trocar o pneu do seu carro? É importante. Não fique protelando, não. O pneu não tá legal. Mas dá mais uns 2 meses aqui. Passa no Blanco. Faça a troca do pneu do seu carro. O melhor preço na Baixada. Blanco Pneus. E não é só pneus do Blanco, não.
a melhor revisão automotiva para o seu carro. E olha a promoção. Pneu Aro 17 a partir de R$ 279. O pneu Aro 18 a partir de R$ 299. E eu falei que não é só pneus, não. A melhor revisão automotiva do seu carro também está no Blanco. Por exemplo, escapamento silencioso traseiro do Corsa a partir de R$ 64. Blanco Pneus tem 2 lojas na Antônio Merique. Uma no 551 e a outra no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. Vamos pegar uma boa tarde aqui do nosso comentarista Aníbal Gomes, depois do empate de ontem, 3-3. Tudo bem, Aníbal? Bom dia, Edson. Bom dia a todos. Antes de mandar um abraço para o Chiquinho, porque na penúltima reunião do Conselho nós tivemos trocando ideias sobre futebol. E ele tem lá umas ideias e trabalhando, conversando com o Guardiola, com o Mourinho e tal. A gente sempre aprende alguma coisa. Agora, no Santos é o seguinte, eu vou usar um termo que o Guido usou aqui na segunda-feira passada, quando ele criticou que todos os treinadores estavam infectados pela mesmice. E hoje eu uso esse termo para dizer do nosso treinador. É a mesmice dele, né? Esse negócio de ele é imprevisível, né? As escalações dele são imprevisíveis. Contra o São Paulo, o Evandro ia entrar de quê? Lateral. Ontem o Evandro entrou de quê? Meia. Será que tem alguma semelhança? Será? Nós não pudemos ver porque houve uma expulsão. As substituições que ele faz. O zagueiro central, eu não lembro o adversário, mas logo que ele chegou aqui... Felipe Aguilar acho que foi contra o Ituano. Né? Foi sair jogando, perdeu a bola. Exatamente. E naquela oportunidade eu também disse aqui que não era um zagueiro igual a ele, o Santos tinha. Não precisava estar gastando dinheiro em contratar. Então eu acho que ou o São Paulo começa a rever certos posicionamentos táticos e técnicos dele, ou nós vamos amargar logo uma situação decepcionante do time do Santos. Já existem contestações fora do campo, existem contestações dentro do campo e certas escalações inexplicáveis que ele faz. Então, eu acho que ele tem que rever posições, senão, eu não sei não para onde ele vai. Daqui a pouco analisamos aí esse empate de 3-3 e a rodada como um todo do Campeonato Brasileiro. Alessandro Nunes Bortolomazzi, outro comentarista aqui na nossa mesa de debates hoje, nessa segunda-feira. E eu acho que vai ser uma segunda-feira com bastante acalorada, né? Porque os resultados foram realmente alguns muito surpreendentes nesse final de semana. Tudo bem, Alessandro? Boa tarde, Edson, amigos do Baixada Esporte. Eu confesso que quando o Santos fez 1-0 com menos de 3 minutos, né? 1 minuto já de jogo. Então, e depois, logo na sequência, fez 2-0. Eu mudei e fui assistir o Vasco com o São Paulo. Falei, vou assistir Vasco e São Paulo, porque o Santos vai atropelar o Fortaleza hoje, não vai ter nem graça, né? É um time fraco do Fortaleza. Vou assistir um jogo que vai ser um pouco mais parelho. O Vanderlei Luxemburgo inovando o Vasco da Gama e o São Paulo com o Daniel Alves, com o lateral direito, o Juanfran. Eu falei, vou assistir o São Paulo. E me decepcionei muito com o time do São Paulo, né? Porque toda a pompa do São Paulo, com o Juanfran, com o Daniel Alves, né, com o técnico, com o Antony, tá tudo bem, o São Paulo teve um jogador expulso, ok, beleza, mas o time não produziu, não rendeu, o Juanfran bate até na sombra dele, o cara vem com status de lateral direito europeu, que jogava no Atlético de Madrid, mas bate, se os caras falam do Fagner, do Corinthians, que o Fagner bate, eu quero ver o que eles vão falar do Juanfran. Porque o cara, cada enxadada é uma minhoca, como diriam os mais antigos, né? E aí o Vasco da Gama com o técnico Vanderlei Luxemburgo, que é ultrapassado, mas está lá, com 20 pontos, tirando o Vasco de uma situação. O Vasco que tem um elenco ridículo, um time que ele tá promovendo alguns garotos, inclusive o garoto que fez o gol ontem, 17 anos de idade, um bom jogador do time do Vasco da Gama, que tem das categorias de base, e o Vasco está aí, na mão do Vanderlei, ultrapassado, Luxemburgo, né, subindo aos poucos. Então a gente tem que parar com esses conceitos e preconceitos no futebol, né? Como o argentino chegou aqui e era o rei, o Juanfran vem aqui, o baita lateral, e nós estamos aqui com o nosso arrozinho com feijão e vamos continuar seguindo no futebol brasileiro.
Olha aqui, você que pretende fazer uma reforma na sua casa, aquela cozinha planejada, aquele quarto planejado, eu recomendo a Casa Brasileira. Porque quem vai fazer uma obra dessa, quem quer uma cozinha planejada ou um quarto planejado, exige no mínimo 3 coisas: requinte, qualidade e preço bom. Casa Brasileira, põe no ar. A Casa Brasileira Móveis Planejados ajuda você a deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou e com um valor que cabe no seu bolso. A Casa Brasileira tem cozinhas lindas a partir de R$ 399 mensais. Sua casa completa pode ser parcelada em até 24 vezes. Assim tá fácil de deixar sua casa maravilhosa. Por isso, na hora de comprar, procure o lugar certo. Venha nos fazer uma visita, estamos te esperando. Casa Brasileira Móveis Planejados Santos, a sua loja. Estamos de volta aqui, Baixada Esporte. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Legal, boa tarde, mais um integrante da nossa equipe, o vereador Igor Ferreira. Tudo bem, Igor? Boa tarde. Boa tarde a todos os amigos da Baixada Esporte, a todos que estão aqui, a Edson, Aníbal, Alessandro, Guido. E aí, um resultado ontem não satisfatório, uma decepção no final do jogo. Estive presente na Vila Belmiro, lotado, ambiente bom, clima gostoso, o Santos... Vocês devem estar já discutido aqui algumas coisas, mas o Santos jogando muito bem no primeiro tempo, mas no segundo deu um apagão geral. E aí, infelizmente, aos 49, o empate do Fortaleza. E é esse apagão geral que nós vamos debater agora com as imagens desse empate de Santos 3, Fortaleza 3. Já colocando algumas questões para vocês debaterem. E os temas são esses, muita gente indagando. O Felipe Aguilar é merecedor de ser titular hoje? Não está errando demais? E várias vezes, né, em detrimento do Luiz Felipe, que fica no banco, amargando um banco e não tem oportunidade. Ontem, o Carlos Sanches no banco de reservas, ele que foi apontado como um dos melhores jogadores da temporada, artilheiro do time na competição. Pô, de repente chega o Evandro, não que não seja um bom jogador, mas é merecedor, de repente, você tirar um cara que é a cabeça pensante no time e falar, não, vou botar ele no banco, vou botar o Evandro para jogar. Então, na tela, vamos ver como é que foi esse empate de 3-3 e essas questões importantes para a gente debater aqui com o Guido, com o Aníbal, com o Alessandro e também com o Igor Ferreira. Lembrando o telespectador que o Santos hoje está com 33, mas com saldo de gols menor. Vamos lá. Primeiro gol logo de cara. Aí o Alessandro falou que parecia vai ser um massacre, né, Alessandro? Comecei a assistir 1-0 com menos de 2 minutos de jogo, uma jogada bem trabalhada, uma triangulação bem feita, o ataque funcionando, o Marinho entrando e fazendo gol. Falei, hoje é massacre, hoje vai ser para mais de 5. Né? E o Santos começou mesmo, como dizia outro, avassalador. Agora, depois, eu fui assistir o jogo do São Paulo, quando, segundo tempo, mudei de canal, 3-2 pro Fortaleza, ou pro Santos. Falei, ué, o que está acontecendo? Agora, é um contraponto que eu estou colocando aqui, Aníbal. Vamos supor que o São Paulo estivesse aqui presente, imaginariamente. Ele ia chegar para mim e falar assim, você está questionando por que coloquei o Carlos Sanches no banco. Ele começou no banco e nós atropelamos Fortaleza em menos de 30 minutos, estava 3-0 para nós. E aí, eu errei aonde? Ele poderia alegar isso para nós aqui. Veja bem, mas o jogo tem 90 minutos. Você não pode preparar o seu time para 10 minutos, 5 minutos. Ou também fazer uma questão que a gente não pode provar na prática. Porque isso seria só se a gente voltasse no tempo. Se você saísse com o Carlos Sanches, quem diria para você que também não daria 3-0 com 30 minutos do primeiro tempo? Mas futebol, Edson, tem uma lógica. O futebol, ele se improvisa quanto a alguns resultados, quando um grande pede para um time pequeno. Mas o futebol acontece, é fantástico. Eu acho o seguinte, eu acho que alguém chegou para o São Paulo e falou que o Santos sempre foi um time ofensivo, né? O DNA do Santos qual é? Ofensivo. Ofensivo. Agora, ele sempre foi ofensivo, mas com preocupações de retaguarda. Essa ofensividade dele, em determinados momentos, ele abre tudo, ele não quer saber, ele joga para frente, como quem diz, futebol ofensivo, vamos jogar para frente. Esse gol, por exemplo, que o Fortaleza tomou, um erro que acontece de marcação. Não é que foi uma jogada brilhante, taticamente preparada para isso. Não. Foi uma jogada onde o lateral não estava e o Marinho entrou.
umas incoerências. Na última segunda-feira, nós debatemos aqui que ele tinha que ter colocado o Marinho. Ele não pôs quando tinha necessidade naquela oportunidade. Ontem não tinha necessidade, ele escalou. Então, essas imprevisibilidades dele é que realmente preocupam e assustam. Você tocou bem, o Aguilar. Não é a primeira vez. Né? A estreia, praticamente estreia dele, já foi problemática. E a falha do goleiro, ninguém vai falar? Entendeu? Falta eu falar no Entendeu? programa ainda. Não, eu ia chegar lá. Nós vamos dividir, né? São tantos erros que a gente acaba dividindo. Então, eu acho o seguinte, o que eu falei no começo, ou ele muda a maneira de trabalhar, ou ele vai ter problemas sérios, a partir que eu acho do segundo turno, onde todo mundo tem igualdade de condições. Ninguém joga no meio de semana, ninguém joga no sábado, aí a tabela marca, todo mundo vai jogar igualmente. E aí é que nós vamos ver. Eu acho que me parece, eu não ouvi a coletiva dele, mas me parece que ele já deu um toque de que precisa rever o posicionamento defensivo do Santos. Se é verdade, ele começou a abrir os olhos. Para você, meu caro Guido Bortolomás, a questão então não é apenas simplesmente a alteração de A por B. O Santos ganhava por 3-0. Então, agora o foco da discussão passa a ser diferente. Existe uma necessidade, como falou Aníbal, de exageradamente querer fazer mais gols e se expondo, porque isso foi um dos temas abordados pelo lateral do Santos, Vitor Ferraz, após o jogo. Ele falou, puxa, a gente tem necessidade de tanto para o ataque, com o resultado praticamente nas mãos? Então, não é uma questão também de balancear um pouco isso, Guilherme? Olha, se a gente analisar, eu acho que tem 3 aspectos aí que a gente tem que pensar. Primeiro aspecto, o Santos chegou avassalador no primeiro tempo e o Zé Ricardo errou na escalação e ele mesmo depois disse claramente que ele queria fazer uma marcação mais forte no Soteldo e aí acabou se perdendo na marcação e o Santos logo de cara fez um gol, depois foi para cima, 2, 3 tal. O que eu achei na segunda hipótese? O time muito expressivo no segundo tempo. O time parece que estava com o sapato alto. A equipe parecia que a toda poderosa. Porque não estava com aquele foco, perdeu o foco do segundo tempo. E aí o Zé Ricardo pegou, mexeu o time, meteu 3 atacantes na equipe. Partiu para cima do Santos e o Santos errou. Os 3 gols que o Santos tomou foram 3 erros da zaga. Não foram jogadas trabalhadas. Tudo bem, foram jogadas trabalhadas, mas erros gritantes. Primeiro, os 3 gols foram falhas, uma do goleiro e 3 falhas do Aguilar. O Aguilar falhou 3 vezes os gols. Seguida, e o goleiro falhou. Porque essa bola aí era para o goleiro sair um pouco mais avançado e fazer a defesa, o Everson. Acabou falhando. Agora, o Aguilar fez um pênalti. O Aguilar chegou atrasado no segundo gol e o Aguilar falhou no terceiro gol, que caiu e foi pênalti. A bola bateu no braço dele ainda. Se a bola entrou. Se o jogador não faz o gol, É pênalti, é ia pênalti. Ia pro VAR e o VAR daria pênalti. Agora, o que eu Foi o achei... Aguilar ou foi o Vitor Ferraz, Caio? Não. Aguilar. O que eu achei foi o seguinte: o segundo tempo, o Santos menosprezou a equipe do Fortaleza, porque não estava focado no jogo. 3-0, toca a bola, pega aqui, vamos lá, nós vamos fazer o jogo. E o Fortaleza entrou pilhado. O Fortaleza deve ter, o Zé Ricardo deve ter engolido os caras no vestiário. Mudou o time veio com força e aí aproveitou os erros do Santos e acabou empatando o jogo. Eu acho que vai servir como exemplo esse jogo, hein? Vai servir como um grande exemplo para o Santos. Porque daqui para frente eu acho que a postura do time vai ser diferente. O time vai ficar focado o jogo inteiro. Você pode ver que ontem mesmo, até nos gols em comemoração, você não tinha comemoração, cara. O Sacha fez o gol, saiu assim andando. Esse aí, ó, fez o gol, porque foi gol, porque ele não sabia que estava impedido. Aí comemorou. Dava a impressão que estavam na praia, batendo uma bola. Na praia. O único que comemorou o gol foi o Marinho, que foi beijar a mulher dele, que era aniversário da mãe, e estavam todo mundo assistindo o jogo e foi abraçar. Esse pênalti é ridículo, hein? Esse pênalti, eu nunca vi pênalti de joelho desse jeito. Meu caro Igor Ferreira, a sua análise, você que esteve em loco ontem na Vila Belmiro, acompanhando de perto esse empate de 3-3. Eu estava na Vila, fiquei naquela parte dos camarotes ali, muito próximo ao jogo, né? Lá do lado do Soteldo ali, baixinho ali, infernizou, não fez uma bela partida, mas quando a bola vinha para lá, você viu que era 2 marcações em cima dele, era bem legal e é bom para você ter uma noção do jogo. Eu acho assim, a gente fala muito da questão do DNA do Santos, ouvindo aqui
vocês comentaram, eu vi o jogo lá na Vila. O primeiro tempo do Santos foi um primeiro tempo de toque de bola, de ir para cima, de mostrar o que o Santos estava fazendo nos últimos jogos na Vila Belmiro. Era assim, primeiro tempo era 3-0, pode observar aí. E aí eu quero concordar um pouco com o Guido, que o Santos no segundo tempo, tipo assim, tá ganho. Soberba. Não é soberba. Relaxou. E aí, cara, você tem um cara, e aí uma coisa que me chama a atenção, ele já é antigo no futebol, já tem um tempo rodado, é o Wellington Paulista. O Wellington Paulista não perdia nenhuma corrida, cara, no primeiro tempo. Ele ia no canto, ele vinha no outro, ele vinha, ou seja, gana de querer, e estava tomando de 3. E no segundo tempo ele fez 2 gols. O que eu acho assim, no segundo tempo, o técnico da Fortaleza chegou para os jogadores e falou assim, ó, vai para cima. Já 3-0, vamos para cima. E aí, o Santos perdeu ontem por falhas individuais. Não foi por esquema tático. Tanto é que nós brincamos ali na parte do camarote, que eu jogo Cartola, e o Sanches, os amigos meus, tinham colocado ele como capitão, enfim. E aí a gente brincando ali, coloca o Sanches. E aí veio a informação, o Sanches detectou, mas aí depois a gente vai questionar aqui porque colocou no banco, mas num exame feito, que ele estava desgastado, que não dava para jogar todo o tempo, dava para jogar meio período. E foi o que fez, colocou no banco, 3-0, para que vai colocar o Sanches? Não vou colocar o Sanches. Eu começo a fazer a mudança do time. O Santos não tem um elenco assim, como tem o elenco do Flamengo e do Palmeiras. Então eu até entendo colocar o Evandro fazendo um bom treinamento, tem feito um bom treinamento. Já o Marinho, todo mundo pediu o Marinho como titular, aí ele coloca o Marinho de titular. Enfim, o Santos foi bem. A questão é, quando você faz um pênalti infantil, depois você, com todo respeito ao Vitor Ferraz, a bola cruzada nas costas dele, o cara cruza para o meio de novo, sem marcação, né? O cara faz o gol. E o terceiro, aí estava nos acréscimos. Já. Estava no final do jogo. Uma infantilidade do Aguilar. Aí, assim, não dá para culpar o técnico em si. Desculpa, eu não concordo. Não dá para culpar o técnico, com todo respeito. Eu não concordo. Estava 3-0 no primeiro tempo. Eu não concordo. 3-0 no primeiro tempo. Eu não concordo. Sabe por que eu não concordo? Porque, assim, o técnico está lá para isso. Ele está lá para isso. A partir do momento que ele detectou que os jogadores relaxaram, que a marcação está frouxa e que o time do Fortaleza cresceu no segundo tempo e fez 3-2, o que ele tinha que fazer? 3-2 são 3 pontos. Eu continuo na liderança. O Santos continuou com a marcação frouxa. Tá. O Santos continuou... Não, peraí. Continuou. E o Gemota, que perdeu o gol na cara do gol? Mas continuou, que é isso aí. Continuou querendo atacar, continuou querendo fazer gol. E outra coisa, jogador, o cara começa a inventar muito, o jogador já começa também a torcer o nariz. O Vitor Ferraz já torceu o nariz ontem. Por quê? Porque uma hora é lateral, outra hora é zagueiro, outra hora é meio campo, outra hora é atacante, outra hora não sei o quê. O cara tá inventando. Alessandro, quantas vezes ele tira o Sacha para colocar o Giamota? Não é a mesmice? Então você vê de que se cada partida tem uma maneira de jogar, se cada partida tem uma forma do adversário participar, ele vem com a mesma substituição quase sempre. Ele saca o Sacha e põe o Giamota. Será porque o Giamota reclamou lá atrás? Ele não reclamou? Porque estou no banco, entro só depois. Então a substituição era essa. Você ganhando de 3-0. Mas também não é mérito do Zé Ricardo? Também, claro. Falando só que o Santos é que o Santos, e a gente tem que falar que o Zé Ricardo, você entendeu? Mexeu no time, colocou o time pra cima, infiltrou três atacantes e empatou a partida. Agora eu vou discordar. O Zé Ricardo pode ter feito as alterações que deveria fazer. E foi até inteligente em tê-las feito. Porém, você não pode ganhar de 3-0 de uma equipe limitada como a do Fortaleza. Aí o Igor falou, o time entrou e se descuidou. Ok, tomou 3-1. Você fala, 3-1, tudo bem, daqui a pouco a gente faz o quarto. Tomou 3-2. 3-2, você tem que acender aquela lanterninha amarelinha do farol do trânsito. Olha, cuidado, alerta. 3-2. E você está vendo que o Fortaleza não está assim, hipoteticamente num lance assim, dá um bicão para frente e vê o que acontece. Não, os caras estão com volume. Mas quais foram as alterações que ele fez? O cara precisa trancar. Analisa o que ele fez. Analisa as alterações que ele fez do time.
Fala as alterações que ele fez. Ele tirou o Sacha e colocou o Giamota. Giamota. Certo? Foi os dois. Qual foi a outra alteração que ele fez? Ele botou o Sancho no Tirou o lugar Evandro e colocou o Evandro. E qual foi a outra alteração? A terceira alteração que ele fez no time? Qual foi? Não, eu quero saber qual foi a terceira alteração. Qual foi? Eu não sei. Eu estou perguntando qual foi a terceira alteração. Qual foi? Qual foi, Para você Aníbal? ver como é que é as coisas. Então. Nós estamos falando aqui de uma coisa, ele mexeu 2 jogadores, ele mexeu em 2 Trocou jogadores. 6 por meia dúzia. Ele mexeu em... Mas ele ia fazer o quê? Trocou Ia 6 colocar por mais um zagueiro? Ele trocou 6 mais por um meia dúzia. volante? Ele tirou o Sacha, o Santos ganhando de 3-2. Ah. Ele tirou o Sacha pra colocar o Giamota. O Giamota não marca ninguém. Ele tinha que ter colocado mais um marcador no time. Ele tinha que ter trancado ali, vou garantir o resultado. Mas em que não ele vai ser trancou? campeão de nada porque não garante resultado. Por que ele não colocou, perdeu o por Campeonato exemplo? Paulista assim. Por que ele perdeu não a colocou? Sul-Americana assim. Por que ele não Vai. colocou um jogador que ele tem colocado sempre, que é o Jonathan? Que é um cara que, além de apoiar, é um bom marcador, porque é lateral de origem. Por que ele falou, não, o Fortaleza está crescendo, meu campo dos caras estão encorpando, eu vou colocar ali o Jonathan, que vai pegar, vai ajudar na marcação e vai ter punch para puxar contra-golpe, para sair para o jogo. Eu pergunto, Por que não fortaleceu a marcação? eu acrescento, por que tirou? Por que tirou? Porque ele sempre faz isso. Porque o cara vinha vindo... Tem sempre uma novidade. É que eu volto a dizer, tá todo mundo batendo palma pela surpresa que ele sempre apronta em todo jogo. Agora, uma Quer coisa. dizer, você pega no mundo, É. não vou dizer no Brasil, no mundo, os maiores treinadores do mundo não fazem o que ele faz aqui. Agora, veja só, a questão Mas, aqui... deixa eu falar, o Marinho é reserva nesse Ma- time? Eu acho que, pra mim, na minha concepção, ele é Não, titular. só deixa eu entender. Ele joga Titular, mais que o né? Derlis. Ok, ele errou o Marinho, titular? Não, Não. mas ele colocou depois o Não, Derlis Igor, pra nós não jogar. estamos falando que ele Ah, mas é peraí, alteração peraí, inicial. A terceira alteração foi o Derlis. No jogo eu doido. detectou o negócio. Eu tô falando na alteração Não, dele, peraí, dos jogos, peraí. os times. Ô, peraí, Gente, uma- se o Guelar não cai, o Santos estava ganhando. Ah, mas o C também. Ah, peraí. Quem cagou a vitória ontem foi o E Aguilar. por que ele mantém o Avilar? Ah, porque quem é o Aguilar. banco? Tem. O Era o Luiz Gustavo Felipe. Henrique. O Luiz Não, Felipe. Não, Tem era o o Gustavo Luiz no Henrique. banco. Tava Tem o suspenso. Luiz no banco. Tava suspenso. É tão bom quanto? Entendeu? E esse é melhor do que ele? Mas a Quantas vezes ele- única Mas é o coisa... que tem, Peraí. gente, é o que tem. Mas a única coisa que eu volto a dizer é o seguinte: nas 3 alterações que ele fez, nas 3, o time não estava jogando nada, porque as 3 alterações que ele fez era para segurar o resultado ou fazer mais gols. Mas o Derlis Gonçalves era para segurar o resultado? O Derlis é para ir para cima, mas o Mas estava Derlis é 42 marcado. minutos. Mas ele Eles tirou, empataram o jogo aos 45. mas ele tirou o atacante e ficou com 2 atacantes. Ele tirou o Sacha e colocou o Derlis para fazer a ponta. Colocou o Carlos Sanches no meio ao lado do Giamota. São 3 jogadores em marcação. Pituca, Giamota e Carlos Sanches. Não é o esquema tático do time que estava errado. Não é o esquema tático. O problema todo foi o time em si. A equipe vacilou, perdeu o foco, perdeu a oportunidade de ganhar o jogo. E isso acontece no futebol. Agora, os jogadores, por isso que eu falo, o maior exemplo vai ser esse jogo para esses jogadores. Porque eu tenho certeza que o técnico que fez as alterações que deveriam ser feitas, ele deixou o time do jeito que poderia deixar, marcando, porque estava com jogadores de marcação, ele ficou com 2 volantes e ainda ficou com um homem de armação no meio, que é marcador também. O Giamota não marca? O Sanches, nesse jogo, nesse jogo quando pelo entrou, amor de ele entrou Deus. recuado. Ele não entrou no lugar dele. Posso dar um exemplo claro para O vocês? Sanches veio buscar a bola. Eu vou dar um Faz exemplo. parte do eu jogo. vou dar um exemplo claro para vocês e eu tenho certeza que o Aníbal vai concordar comigo. O Santos, domingo passado, não esse agora, domingo passado, poderia ter saído do Mineirão com a maior goleada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro poderia ter feito com o Santos no Mineirão a maior goleada do Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro deitou no Santos no primeiro e no segundo tempo. Só que o senhor Rogério Ceni precisava do resultado. O Cruzeiro vinha de uma sequência que não ganhava há muito tempo. E o Rogério Ceni sabia que ele precisava do resultado. O que ele fez? Ele fez 2-0 e administrou o jogo. O nosso querido Sampaoli não sabe administrar resultado. Ele quer jogar pra frente, fazendo mais e mais e mais, e nem sempre isso dá certo. Vai ter hora que o Santos vai meter 5, 6, mas vai ter hora que vai acontecer o que aconteceu ontem. Vai ter hora que vai tomar goleada, e vai ter hora que vai tomar um empate como aconteceu ontem. Agora ele tem que entender que futebol é resultado, e o Santos precisa ser campeão. Ontem poderia ter terminado a rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro e não recupera mais.
Agora, só não uma coisa. recupera mais. Só um detalhe. A gente fica criticando, às vezes, porque perdeu ou empatou um jogo como esse daí. Aí fica criticando o que aconteceu ao longo do jogo. Teoricamente, se você é uma pessoa que analisa futebol, e vê o Santos do jeito que entrou no primeiro tempo, ganhando de 3-0, e o time pensando o seguinte, agora o que vai acontecer? O Fortaleza vem para cima, porque vai querer o resultado. Eu vou manter os dois jogadores velozes no ataque, porque você tem o Derlis que entrou no finalzinho, mas o Soteldo no final, você coloca um outro jogador para armar esses contra-ataques e o time acaba tomando 3 gols por falhas individuais. Não foi no coletivo. O Santos não teve falha no coletivo. O Santos tomou 3 gols em falhas de um jogador. Que foi o Derlis, o Aguilar. Foi o Aguilar que fez um pênalti ridículo, que deixou de ir num zagueiro ou no atacante, deixou a bola chegar no atacante dentro da área. Fez o pênalti porque ficou no mano a mano, Guido. Ficou no mano a mano com o zagueiro. Mano a mano, tinha os 5 caras na frente dele. Foi um lance de volta pra ver. Isso. Ele tá no mano a mano com o cara. O cara driblou ele. O cara com ele. Ele fez o pênalti. O cara driblou ele. Tá no mano com o cara. Ele tá no mano com o cara. Como mano? Olha com os caras chegando. Ali, tem um ali ainda, rapaz. O outro tá marcando o outro lá. Eles estão no mano. Mas o Fortaleza veio tocando a bola. O Fortaleza entrou numa tabelinha. Eu saí ontem do camarote e passei do meio da minha torcida. Não tinha um torcedor que falava do Aguilar. Perdemos esse jogo pelo Aguilar. Lógico, foi ele. Não tinha um torcedor do Santos. Que não falava isso. Lógico, Então, agora eu vou te fazer uma pergunta para depois do bloco. Olha esse lance. Vocês responderem. A gente está questionando aqui, não é a capacidade do Sampaoli, mas são alguns critérios. No Santos, ninguém é absolutamente titular de nada. Nem o Vanderlei, que era herói há pouco tempo atrás, foi para o banco direto. Por que o Sampaoli é tão paciente com o Aguilar? Que tem falhado não é de hoje, que tem colocado o time no mato não é de hoje, e porque só ele parece que tem uma visão diferente do treinador. Pelo menos um critério diferenciado do treinador Sampaoli. É isso que a gente vai debater também daqui a pouquinho. No próximo bloco tem a entrevista coletiva do Sampaoli e vamos falar mais desse Santos Futebol Clube, porque afinal de contas esse empate de 3-3 foi terrível. Não pelo empate em si, mas por ganhar de 3-0 no primeiro tempo e deixar o time do Fortaleza empatar na Vila Belmiro é realmente inaceitável para um time que tinha tudo para se consolidar hoje na liderança do Campeonato Brasileiro. Olha, um recado para você que está com o seu celular, deu pane e está aí, olha, preciso arrumar meu celular. Eu te recomendo a Top Center. A Top Center é uma empresa que tem alguns funcionários absolutamente capacitados ao extremo para arrumar qualquer tipo de celular, e não é só celular não, iPhone e iPad. Esse pessoal arruma o celular na hora, na frente do cliente. E você pode pagar com cartão de crédito. E tem um detalhe muito importante, o horário de funcionamento deles. Você que trabalha, fala, puxa vida, deu um pano no celular, como é que eu vou fazer para levar? Eu trabalho até 7 da noite. Eles estão aqui na Rua Oswaldo Cruz, de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até 15 para as 11 da noite. Tem todo tipo de acessório que você precisar para qualquer marca de celular. Você vai prestar bem atenção na imagem da tela para ver aonde que eles estão localizados aqui na Rua Oswaldo Cruz há 10 anos, hein? Está vendo à direita do seu vídeo? É a porta principal onde entram os alunos da Unisanta. Ao lado, a loja Top Center. Deu pane no celular? Pode trazer. Esses caras, além da competência, a gente tem que dizer, e de boca cheia, esses caras são absolutamente idôneos. Você vai lá, tem o celular, olha, não precisa trocar isso, esse precisa trocar, você vai ficar tranquilo. Se dá para arrumar o celular, tem conserto, ele vai consertar. Se ele fala para você, olha, isso aqui é melhor jogar no lixo e comprar um outro, mesmo eu deixando de ganhar pelo trabalho, é isso que eles vão fazer. Honestidade e competência. Top Center. Voltamos já já. Festival de vantagens Chevrolet Absoluta. Toda a linha Chevrolet Zero com juros zero e seminovos com condições exclusivas. Onix 0 km 41.990 e taxa zero. Tracker 1.8 LTZ 2015 59.990. Prisma 1.4 LT 2016 42.990. Seminovos abaixo da tabela FIP com taxa a partir de 0,99% ao mês e transferência grátis. Festival de vantagens Chevrolet Absoluta em Santos, Guarujá e Praia Grande. 32269000.
Olha, o próximo jogo do Santos é contra a Chapecoense lá em Chapecó. E você já pode entrar no Facebook do Baixada Sport TV e dar o palpite para esse jogo e concorrer a um par de convites da churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. E por sinal, teve apenas um acertador. 3-3. E colocou 3-3 o Mauro Falgetano, de Praia Grande, que faturou o prêmio. Parabéns para ele. Ele já tinha faturado semana passada, perdeu no sorteio, né? Porque teve mais um e ele acabou perdendo no sorteio. E hoje ele meteu 3-3 e faturou o prêmio. Como é que é o nome dele, Guido? Mauro Falgetano. Alô, Mauro! Parabéns! Parabéns porque vai acertar 3-3 Santos e Fortaleza. Corintiano. Pelo menos no Face dele tá Tava que ele é torcendo corintiano. como louco pro terceiro gol do Fortaleza. E olha aí, gente, churrascaria Ponto dos Motoristas, mais um par de convites, hein? Agora o jogo é Santos e Chapecoense lá em Chapecó. Vamos ouvir a coletiva do técnico Sampaoli depois do jogo de ontem. Vamos lá. Sampaoli, gostaria que você falasse o que efetivamente aconteceu no segundo tempo para que o Santos sofresse 3 gols. Isso já aconteceu na tua carreira, ganhando de 3-0, tomar 3. E eu queria que você falasse do momento técnico do Aguilar. Foi um zagueiro que você pediu e pelo segundo jogo consecutivo ele falhou. E é um jogador de grande qualidade que acabou comprometendo aí o resultado e pontuação que poderia deixar o Santos numa condição melhor no campeonato, por gentileza. Este tipo de situaciones no recuerdo bien si me han tocado vivir y hicimos un primer tiempo donde el equipo fue uno de los mejores primeros tiempos que estoy acá. Segundo tiempo una jugada puntual, la del penal, después después del penal empezamos a dividir mucho el balón, no tuvimos el control que tuvimos en el primer tiempo y así mismo pudimos haber ampliado el tentador, no lograron un gol muy dudoso y después en el final terminamos empatando un partido que realmente no creo que el equipo lo haya merecido empatar, pero el fútbol tiene estas cosas. Sampaoli, esse é o tipo de resultado, de perda de pontos dentro de casa que um time que almeja ser campeão não pode deixar acontecer? No, obvio, muy difícil, como se dio el trámite de generar una perspectiva dejando estos 2 puntos con un rival que estaba totalmente superado y nosotros podíamos haberlo ganado con mucha amplitud. La verdad que tendría que analizar muy bien fríamente lo que pasó, pero es una pena no haber ganado hoy para seguir en la búsqueda del primer lugar, es mantenernos sabiendo de que los rivales tienen que jugar, pero bueno, hay que trabajar, mejorar, intentar levantar la moral de los chicos que estaban bastante abatidos por el resultado y seguir para adelante. Eu só quero fazer uma colocação para vocês rapidamente, cada um dá a sua opinião. Foram 3 jogos seguidos, São Paulo, Cruzeiro e Fortaleza. Não foi um acidente de percurso o jogo de ontem. Porque se o Santos tivesse vindo de vitória contra o Cruzeiro, no clássico contra o São Paulo, ia falar, olha, um erro de percurso, sapato alto, como falou o Guido, os caras relaxaram. Não, perdeu para o São Paulo. Vai a Belo Horizonte, perde para o Cruzeiro. Na sequência, pega o Fortaleza, ganha de 3-0, cede o empate de 3-3. O time está em descendência, meu caro Igor Ferreira? Não dá para julgar que o time do Santos está em descendência, que ele ainda continua como líder ali, perde no saldo de gols. Eu acho que o Santos acendeu a luz amarela, né? A luz amarela está acesa, já não é desde hoje, já acendeu contra o Cruzeiro, acendeu contra o São Paulo. Por as pessoas não entenderem, mas eu entendia que o jogo contra o São Paulo, uma derrota era natural, porque até um clássico. Contra o Cruzeiro, aí sim, o empate seria interessante lá. Mas eu não vejo o Santos como, pelo elenco que tem, limitado, mas com o que vem apresentando, eu não vejo o Santos em declínio, não. Eu vejo uma situação que pode piorar para o segundo turno, né? Agora, o jogo contra a Chapecoense é ganhar. Se quer ter pretensão de alguma coisa, é ganhar. Não tem outra saída, porque tem que buscar o resultado fora. Para você, Alessandro, o Santos está em processo de descendência? Não está, não. O Santos, por mais otimista que seja o torcedor, aquele mais otimista, sabia que o Santos era um time limitado. O
Santos não tem elenco para ser campeão brasileiro. O Santos estava na liderança do Campeonato Brasileiro porque pegou uma sequência, e aquela história estava só numa competição, pegou uma sequência de jogos que deram a sustentabilidade para ele conseguir esses resultados e chegar à liderança, mas era uma liderança, no meu ponto de vista, falsa. Não era uma liderança, não, o Santos tem elenco, como tem o Flamengo, como tem o Palmeiras, para ficar ali, segurar a liderança e ser campeão brasileiro. Não. O torcedor, por mais fanático que fosse, saberia que a qualquer momento o Santos ia ter uns tropeços que ia fazer com que ele perdesse a liderança. Então, para mim, o que está acontecendo com o Santos hoje é natural pelo elenco que tem o Santos. Para você, Aníbal. Olha, eu não chego a usar esse termo. Mas eu acho, e aí eu vou usar a frase do Muricy, que a bola pune. Tá? Vamos retrospecto desde o Paulista. O Santos tem tido altos e baixos, só que os baixos do Santos foram preocupantes. 5-0, goleada lá com o Ituano, goleada e mais goleada. Empate, o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão Preto. Empates que não se justificam contra certas equipes pequenas. E adiante, quer dizer, eu não sei, eu não vou afirmar que ele está em decadência, porque na minha ótica, ele nunca chegou no top. Durante esse ano até agora, o Santos, para mim, o Santos nunca chegou. Esse time passou uma imagem, está aqui no alto. Para mim, não. Ele teve altos e baixos, só que os baixos, para mim, são sinais amarelos. Se não houver uma mudança, eu vou concordar com o Alessandro de que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tá? Podemos chegar a uma Libertadores? Tomara que sim. Mas a título, eu até o momento, hoje, tomara que eu queime a língua, mas eu não vejo o Santos como um time capaz de ser campeão brasileiro. Para você, Guido, está em decadência? O Santos está em descendência, digo? Não, eu também não acho que ele esteja em descendência e eu acredito que os resultados que o Santos obteve até agora, em alguns jogos foram até resultados surpreendentes. Se você analisar friamente o início da competição, ganhar do Grêmio em Porto Alegre, ganhar do Bahia em Salvador, que são resultados que você analisa. Você fala, pô, é jogo duro ganhar do Grêmio lá, é jogo duro ganhar do Bahia. E o Santos conseguiu esses resultados. A gente está começando a ver o campeonato se firmar. As equipes hoje não são tão bobas assim. Todo mundo sabe como joga todo mundo. Todo mundo sabe como é que o Santos se comporta. O que não pode dar esses vacilos. Por isso que eu falei, para mim isso aí foi um erro de percurso. Foi uma vacilada que o Santos teve, uma derrapada na curva que o Santos não poderia ter. E acabou tendo nesse jogo contra o Fortaleza. O campeonato vai ser duro, vai ser uma briga constante nas primeiras colocações. O Santos vai ficar ali no pelotão, primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado. É aquela briga de 2 pontos de diferença, 1 ponto de diferença. É assim que vai ser o campeonato. Não vai ser... A gente fala assim, o Santos assumiu a liderança, ficou 8 pontos do quarto, quinto, sexto colocado. Né? Ficou 5 pontos do Palmeiras. Tal. Agora encostou tudo. E agora o Palmeiras, a tendência é passar. Porque o Palmeiras não perde do Fluminense. O Palmeiras passa e vai ficar na frente do Santos ao lado do Flamengo. Né? Essa transferência de jogo só beneficiou o Palmeiras. Porque senão o Palmeiras ia jogar na base da pressão. Coisa que não vai acontecer. Sabendo o que ele tem que fazer agora contra o Fluminense. Então eu acho que daqui para frente o campeonato vai ser duro, vai ser difícil, mas que o Santos tenha condição de brigar ainda lá pelas primeiras colocações. Se for campeão, é uma coisa que a gente não pode afirmar, como também não pode falar que se não vai ser campeão. Tudo pode acontecer nesse Campeonato Brasileiro. Bom, é o seguinte, você vai trocar o pneu do seu carro, venha para o Blanco Pneus, não tem preço melhor. E não é só pneus não, hein? Faça a melhor revisão automotiva do seu carro no Blanco. Olha, pneu Aro 19 a partir de R$ 349. O pneu Aro 20 a partir de R$ 399. E você também tem troca de óleo grátis. Olha o óleo sintético ou semissintético. O 15W40, 17, a partir de R$ 17,00. O óleo mineral, a partir de R$ 13,00. E repito, hein? A colocação é grátis. Troque o óleo do seu carro lá no Blanco Pneus. Sem falar do jogo de pastilhas do Gol, do Paraty, do Palio, do Uno, do Corsa, Sedan. Você vai pagar a partir de R$ 24,90. Meu amigo, melhor revisão automotiva, melhor preço em pneus, a Baixada é no Blanco Pneus, ali na Antônio Menique, 551 e 456 em São Vicente. Uma pausa, eu volto já já.
De volta para mais um bloco do Baixada Esporte. Igor Ferreira, o pessoal do Jockey Clube mandando um abraço para você. Quero agradecer, o pessoal do Jockey lá tem sofrido algumas questões lá, infelizmente com algumas ruas lá não estando de acordo. A gente tem cobrado bastante o executivo, o prefeito lá, quem sabe as coisas começam a avançar e melhorar. E mandar um abraço para o meu amigo Zebrão, Material Construção lá, grande parceiro, vereador, junto conosco lá, grande líder lá do Jockey lá, grande parceiro. Abraço para o pessoal do Jockey lá. Alô, vocês aí do Jockey Clube em São Vicente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Pessoal de Cubatão, Guarujá também, aqui em Santos, na ponta da praia, o nosso muito obrigado pelo carinho. Alessandro, você está de malas prontas? Tem viagem hoje? O nosso Matheus Bortolomazzi vai disputar o Campeonato Pan-Americano, que será disputado em Guayaquil, e ele é um dos representantes da equipe da Unisanta, que estará lá levando o nome do Brasil e levando também o nome da Unisanta, né? Tanto o Matheus Bortolomazzi como a Rafaela, que é do Sub-21. O Matheus, a categoria dele é cadete, né? Mais menos 70 quilos, e a Rafaela Sub-21 menos 68. Então os dois estarão representando a cidade de Santos, a Unisanta e o Brasil no Pan-Americano, que será disputado em Guayaquil, no Equador. Quando? 12 horas de viagem. Quando que é, Alessandro? O Pan-Americano começa dia 28. Né? Dia 28, 29, 30 e 31. São os 4 dias. Muito bem. Boa sorte lá pro Matheus, hein? Com certeza vai trazer muitos resultados importantes para nós. O Aníbal, Corinthians jogou com o Avaí ontem, tinha tudo para ganhar o jogo, mas aí o Carille, que é outro retranqueiro, medroso, entendeu? Escalou o time errado, botou aquele tal de Michel, como é o nome do cidadão lá? Michel Macedo. Esse Michel Macedo não joga no veterano do Juventude da Nova Sintra, cara. Não joga. E os caras do veterano do Juventude, eu acho que vão me matar. Ô, Edson, aqui tem o Giba. Pô, você vai falar desse cara? Esse cara é horroroso, cara. E jogou ontem e meteu o time no mato, expulsando, e de maneira criminosa, hein? Meteu uma cotovelada na orelha do jogador do Avaí. Arrancou a orelha do jogador. O problema é o seguinte, se não usar futebol, ele é imprevisível, né? Eu vou com qualquer time, eu ganho do Avaí, porque não ganhou de ninguém até agora, né? Não ganhou de ninguém. Tá invicto. Tá invicto, então eu vou lá e eu ganho. Não é assim, gente. Então ele pagou pelo mau pensamento dele, que ele devia ter pensado melhor. Eu também não sei porque poupa tanto jogador. Poupar. Tem que poupar dinheiro da poupança, grana. No fim do mês, ele não poupa aí no banco. Ô, Guido, dá o seu destaque final, meu caro Guido. Ao contrário do Flamengo. Por isso que eu falo, mérito pro treinador, que é ambicioso. Ambicioso. O técnico do Flamengo falou, o Santos perdeu, empatou. Se a gente ganhar o jogo, nós vamos assumir a liderança. Isso aí, exatamente. Vamos pra cima. O seu Carille, medroso. Porque estava com o elenco nas mãos para fazer 3 pontos e ficar 3 pontos o primeiro colocado. Porque poupou quem ali? Depois ele colocou o Wagner Love, colocou o Fagner e colocou depois o meia lá. O Cleison. Aí, poupou o quê? Se ele entra com o time no segundo tempo assim, ganhava o jogo. Só um detalhe que a gente não pode passar em branco, né? Ontem, no jogo Vasco da Gama e São Paulo, o jogo foi paralisado porque a torcida do Vasco da Gama estava entoando um canto homofóbico e o árbitro Daronco parou o jogo e falou para o Vanderlei que se continuasse o jogo não ia seguir. E o Vanderlei fez sinal para todo mundo parar, tal. É um absurdo que no futebol ainda nós tenhamos esse tipo de atitude. Mas o Vasco da Gama vai ser punido. Vai ser punido. Foi para a súmula do jogo e ele vai ser punido. Não sabemos a punição que vai ser feita, mas vai ser punido. Um abraço, Guido. Outro e até amanhã. Um abraço, Aníbal. Um abraço. Abraço, Alessandro. Boa Outro viagem. pra você, obrigado. Igor, um abração. Um abraço e uma ótima semana a todo mundo. Gente, obrigado pelo carinho da sua audiência e o Baixada Esporte volta amanhã ao meio-dia com a sua audiência que nos honra muito. Muito obrigado e até lá. Tchau.